Graças a Deus. Que Deus ele venha nos impulsionar a cada dia a estarmos andando na sua palavra, a estarmos buscando a Ele, a estarmos reverenciando a sua grandeza, a sua bondade, a sua santidade, e que nós venhamos como corpo, não somente como membros, mas como um corpo, unificados na pessoa bendita do Senhor Jesus, nós venhamos a cada dia vivermos para a honra e para a glória do Deus bendito. Eu tenho uma palavra que gostaria de compartilhar aqui no livro na carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 10, carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso. A partir do versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, aqui no versículo 13, Paulo ele já deixa claro a sua intenção de trazer aquilo que o Senhor Jesus colocou no seu coração e fez com que ele entendesse que os dons ministeriais, eles precisam atingir um ponto, um nível, e esse nível está aqui no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Então, todos, sem exceção. O desejo de Deus é que todos nós cheguemos a esta unidade de fé, que nós venhamos a crescer no conhecimento do Teu Santo Filho Jesus Cristo e cheguemos à estatura de varão perfeito. Então nós precisamos viver de uma forma muito plena, de uma forma muito grande esse texto. Nós devemos buscar com graça, com a ação de Deus nas nossas vidas, entender que não somente eu preciso chegar até um certo conhecimento, até uma certa estatura, mas que todos, sem exceção, é o desejo de Deus, é a vontade de Deus, e Paulo, ele atesta isso, revela isso e nos mostra isso aqui nesse texto. A vontade de Deus, a vontade de Cristo, a vontade do Espírito Santo é que todos, sem exceção, cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Senhor Jesus. Mas para isso, aqueles que estão imbuídos ou embutidos, aqueles que têm sobre si os dons ministeriais, no caso, apóstolos, pastores, evangelistas, pastores e doutores, em outras traduções mestres, precisam entender que foram postos pelo Senhor Jesus nesta condição, para que venham verdadeiramente fazer com que outros cheguem a um nível de maturidade espiritual, um nível de crescimento espiritual muito grande, muito elevado. Então não é da vontade de Deus que as pessoas fiquem sem o conhecimento. Não é da vontade de Deus que as pessoas continuem meninos, criancinhas na fé. Não, a vontade de Deus é que todos cheguem à estatura, à completitude de varão perfeito, ou seja, crescidos, maduros, amadurecidos, ganhos em conhecimento, em graça, em virtude e poder de Deus nas suas vidas cristãs, nas suas vidas espirituais, e isso fará diferença. Não necessariamente somente dentro da igreja, mas principalmente lá fora, onde nós vamos enfrentar algumas oposições, onde nós temos que levar um testemunho vivo da pessoa bendita de Cristo, da sua obra vicária na cruz do Calvário. Então, o apóstolo Paulo deixa claro isso aqui nesta carta à igreja de Éfeso, e continuando a leitura, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Outra preocupação do apóstolo Paulo, é claro, revelado pelo Senhor Jesus. Nós precisamos crescer e não sermos meninos, criancinhas, que qualquer um chega, pega, arrasta e leva. Nós precisamos crescer. Paulo fala sobre inconstância, ou seja, uma pessoa que verdadeiramente não tem firmeza,
Uma pessoa inconstante é uma pessoa que não é firme. É uma pessoa que uma hora está firme na fé, mas daqui a algum momento essa pessoa caiu. Sem motivo, porque não existe motivo. Então Paulo deixa claro, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, e aqui nós precisamos estar sempre atentos à sã doutrina, à palavra de Deus, para que o vento de outras doutrinas não nos arraste, não nos leve para longe da sã doutrina, para os ensinos do Senhor Jesus Cristo. É como está lá em Atos 2,42, que nós precisamos estar firmes na doutrina, perseverando na doutrina. Pelo engano dos homens que com astúcia, pessoas astutas nas suas palavras, nas suas colocações, nos seus planos, nos seus projetos, enganam fraudulosamente, ou seja, é fraude, é um engano, é a mentira. Então nós precisamos crescer justamente por isso. E esse corpo aqui que é estabelecido, ou esse grupo de mentores espirituais, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores, precisam entender a responsabilidade que eles têm de guiar o povo, de guiar um rebanho cada vez mais para perto de Cristo, para os pastos verdejantes do Senhor Jesus, do sumo pastor, e águas tranquilas. Então existe aqui uma preocupação e existe aqui uma ordenança, uma palavra de ordem da parte do Senhor Jesus mediante a vida do apóstolo Paulo, para que verdadeiramente aqueles que estão, entre aspas, num nível um pouco mais elevado, um pouco mais acima, venham conduzir aqueles que estão em um nível um pouco mais baixo para o mesmo nível de fé, para o mesmo nível de compromisso e de conhecimento da parte do Senhor Jesus Cristo. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade com caridade, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo é todo o corpo. Não é somente o braço direito ou o braço esquerdo, a mão direita, a mão esquerda, um pé ou e outro não. É todo o corpo, bem ajustado, ou seja, tem que haver a ligadura, tem que haver o ajuste da membresia com os seus obreiros com seus membros, com seus liderados, com as nossas famílias, tem que haver essa ligadura, e ligado pelo auxílio de todas as juntas. É mais ou menos, por exemplo, se você pegar o braço, você vai ver que ele tem uma juntura, você vai ver que ele tem aqui um ligamento, ele tem os tendões. Então tudo isso é que vai dar movimento ao braço, à mão, tudo isso é que vai dar movimento ao corpo, às artérias, enfim, tudo isso. E nós precisamos entender isso da parte de Deus como um corpo, não somente um corpo, a igreja, no caso, um corpo místico, um corpo espiritual, onde os membros fazem parte, juntam-se todos os membros com o cabeça, que é Cristo. Segundo a justa operação de cada parte, ou seja, cada um dos membros é essencial na obra de Deus. Cada um dos membros, ele tem a sua importância. Não importa se é o porteiro da igreja, não importa se é o pastor da igreja, não importa se é a irmã que faz a faxina, não importa se é o irmão que é dizimista, não importa se é o irmão que é evangelista, não importa, todos são importantes. Todos têm a sua participação, todos têm a sua função no corpo. Mas não devemos esquecer que o cabeça continua sendo o Senhor Jesus, ou seja, nós seguimos guiados pelo Senhor Jesus Cristo. Segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então aqui Paulo finaliza com edificação em amor. E o que eu quero trazer para nossas vidas nesse tempo é a edificação coletiva. Nós precisamos viver a edificação coletiva. Eu não compreendo o Evangelho onde as pessoas não queiram que os demais cresçam também. A minha intenção com esse tema, com essa palavra, é justamente mostrar à luz da Bíblia Sagrada o desejo de Deus, a vontade de Deus, mediante a sua palavra, que nós precisamos buscar juntamente a edificação coletiva, a edificação do corpo. Não somente eu venha crescer, não somente eu venha ganhar, não somente eu venha aparecer, todo o corpo precisa aparecer, mas quem mais aparece é o cabeça, que é Cristo. Então nós precisamos entender isso, e eu quero tomar por base Efésios 4, do 10 até o 16, como tema da mensagem,
edificação coletiva. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 22, Paulo vai trazer algumas recomendações para a igreja de Corinto que vale para nós como igreja do Senhor Jesus. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Um determinado pastor, ele disse para mim o seguinte: não importa qual seja a denominação, todas elas são importantes no reino de Deus. Da mesma forma, não importa quem é o membro, todos os membros são importantes e são necessários no reino de Deus, no corpo de Cristo. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Ou seja, quando nós falamos de edificação coletiva, não pode haver dissensão, não pode haver divisão. Imagina o meu braço, aliás, o meu corpo, sem um pedaço do braço. Ele está incompleto. E eu digo até a estrutura física, visual, ela fica distorcida, porque falta um pedaço. E Deus, quando fez o ser humano, quando fez o homem à sua imagem e semelhança, corpo físico, também falando, quando fez o homem do pó da terra, fez completo, não fez incompleto. Da mesma forma, quando falta um membro, quando o membro está em dificuldade ou está em deficiência, ou até mesmo acaba saindo da igreja, fica incompleta. E nós precisamos pensar sobre isso. Por que que tanta gente está indo embora, abandonando a casa de Deus, deixando de lado o Evangelho? Por que que tantas pessoas estão deixando o Evangelho do Senhor Jesus? Estão virando as costas para o Evangelho. Em parte, é claro, cada um de nós tem a sua responsabilidade. Mas eu acredito no seguinte: se houver da parte daqueles que são imbuídos, embutidos e chamados para o elevo espiritual de outros, eles foram postos por Cristo. Se houver da parte desses um comprometimento, um compromisso muito grande, uma firmeza no ensino, no trato, na caridade, no amor, no zelo, na amizade, dificilmente alguém abandona a casa de Deus. Mesmo em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às lutas. Mas tem que haver da parte desses que o Senhor Jesus ele colocou para serem os cabeças, no caso de, vamos pegar aí os 12 apóstolos, eles encabeçam a lista da liderança da igreja, então há uma responsabilidade. Aqui o que Paulo está dizendo à igreja de Corinto, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Nós precisamos cuidar dos irmãos, nós precisamos cuidar dos obreiros, nós precisamos cuidar dos pastores, nós precisamos cuidar daquele irmão que está mais fraco. Se muitas vezes eu não consigo falar com ele, mas ainda existe o joelho, o tempo de oração, de intercessão, de clamor, de súplica a Deus, rogando para que Deus venha levantar. Não é porque o irmão caiu que eu vou deixá-lo caído, não, eu vou orar e Deus vai fazer a obra. É lógico, quando a pessoa dá espaço para o Espírito Santo. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o cuidado. Se não houver cuidado mútuo de uns para com os outros, não haverá edificação coletiva. A edificação coletiva ela começa quando os membros cuidam uns dos outros. Por exemplo, a minha mão direita, quando vê a mão esquerda suja, o que ela tem que fazer? Ir lá, pegar água, pegar sabão e lavar. Pronto, vai na torneira, leva as duas e vai lavando. As minhas duas mãos, quando vem o meu rosto sujo, vai lá, pega o sabão, lava, pega a água, tira a sujeira, pega a toalha, seca. Da mesma forma, as mãos, quando vê o corpo sujo, os pés levam o corpo até ali debaixo do chuveiro para que venha a água cair e venha lavar o corpo com sabão, com a buchinha, enfim, e assim vai. Assim, da mesma forma, o corpo de Cristo tem que haver o cuidado de uns para com os outros. Não é porque aquele irmão que prega muito mais do que eu, melhor do que eu, caiu, que eu vou dizer agora, pronto, aquele irmão saiu, agora é minha vez, negativo, está errado.
Porque através da pregação dele, da ministração dele, do ensino dele, eu cresço, eu me desenvolvo. Mas muitas vezes, infelizmente, alguns caem. E ao invés de pegarmos e ajudarmos aqueles que estão caindo, infelizmente, a gente acaba deixando lá porque a gente quer o nosso lugarzinho, a gente quer o nosso espaço. E não é isso que ensina a Escritura. Então o que Paulo está dizendo aqui é muito sério. Antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se o meu irmão na fé está sofrendo, eu preciso sofrer junto com ele. Se ele está se alegrando, eu também preciso me alegrar com ele. Se ele está sendo abençoado, a bênção dele tem que ser a minha bênção. Se ele está passando luta e prova, a luta e a prova dele também tem que ser minha. Ah, irmão João, mas acontece que ele está no pecado. Irmãos, eu não quero saber. Eu não quero saber. Se ele está no pecado, é certo que João diz lá na sua epístola, se é pecado para a morte eu não vou orar, mas enquanto Deus não me falar nada eu vou continuar orando, lutando, intercedendo, buscando, para que o nome do Senhor Jesus ele seja glorificado. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então se um membro é honrado, todos têm que se regozijar, todos têm que se alegrar com ele também. Então isso aqui é o cuidado mútuo, é a edificação coletiva. Só vai haver edificação coletiva quando houver este cuidado de uns para com os outros, dos líderes para com os liderados e dos liderados para com os líderes. E não importa quem seja, nós precisamos continuar orando, continuar buscando, continuar clamando, suplicando o favor de Deus. Colossenses capítulo 3 e o versículo 16, é um versículo que a gente tem usado muito. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A palavra de Deus ela tem que habitar tanto na minha vida quanto na vida do meu irmão. O que vai fazer com que nós cresçamos e tenhamos a edificação coletiva é a abundância da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colosso, ele diz que em toda sabedoria, ensinando e admoestando-nos. Admoestar também significa consolar, fortalecer. Então nós precisamos, ao mesmo tempo que ensinamos, venhamos a estar consolando e fortalecendo uns aos outros, sejam com salmos, hinos, cânticos espirituais, na ministração da palavra, na oração. Nós precisamos fazer isso. Estar buscando este crescimento, estar buscando verdadeiramente esta força para que cada um de nós venhamos a crescer, estejamos com as nossas vidas coletivamente edificadas. Nós não podemos nos permitir deixarmos ficar sem força, ficar sem resposta. A palavra de Deus habite em vós abundantemente. Ou seja, nós precisamos estar com a palavra de Deus cada dia mais nas nossas vidas e se eu preciso levar o meu irmão a ter esse mesmo entendimento. Eu preciso não somente estar ali orando por ele, buscando por ele, mas quando eu tiver a oportunidade de pegar a Sagrada Escritura e estar ali expondo para o meu irmão, para aquele que está junto comigo no corpo de Cristo. Então, com certeza há uma diferença. Com certeza vai haver alguma coisa, vai haver uma diferença, vai haver uma ação do Espírito Santo para trazer as pessoas a esse mesmo entendimento. Que nós precisamos estar com a palavra de Deus em abundância nas nossas vidas, e aí nós vamos crescer em sabedoria, nós vamos crescer no ensino, nós vamos crescer no aconselhamento, nós vamos crescer no fortalecimento de cada um. E nós precisamos fazer isso uns pelos outros, para que haja crescimento, para que haja a edificação coletiva dentro da igreja, no corpo de Cristo. Então nós precisamos viver dessa forma e nós não podemos nos permitir nos afastar da palavra de Deus. Nós não podemos permitir que a palavra de Deus ela saia de cima dos púlpitos. Nós não podemos permitir que a palavra de Deus ela venha sair dos nossos corações. Nós não podemos permitir que a palavra de Deus ela venha sair dos nossos lábios, da nossa boca, que é a nossa confissão de fé. Nós não podemos permitir que a palavra de Deus ela perca o espaço e o lugar que é somente dela. Nós não podemos permitir isso. E quando isso acontece, quando a palavra de Deus ela habita ricamente em nós, com certeza há edificação coletiva.
a edificação coletiva mediante a ação da palavra de Deus, mediante a força da palavra de Deus, mediante a iluminação da palavra de Deus. É esta força que nós precisamos para que haja edificação coletiva com a palavra de Deus, com as escrituras, com a santa palavra de Deus nas nossas vidas. E isso começa sim pela liderança da igreja e isso atinge a membresia da igreja. Porque uns o Senhor colocou como apóstolos, como profetas, evangelistas, pastores, doutores ou mestres. Esses têm a função específica de trazer o quê? O elevo espiritual, a edificação espiritual para a vida de cada um de nós. E nós precisamos entender isso e também estar orando, como o apóstolo Paulo ele mesmo pede aqui, nessa carta, à igreja de Colosso, para que haja oração pela vida dele. Porque quando há oração pela vida do ministro, pela vida do pastor, pela vida do anjo da igreja, a igreja também precisa entender isso, que precisa interceder pelo seu pastor, que precisa orar pelo seu líder, que precisa orar pelo seu obreiro, para que Deus venha abrir a porta da palavra. Uma vez que Deus ele abre a porta da palavra, o entendimento do obreiro, a recepção do líder da igreja, do mentor da igreja, que o Senhor Jesus ele deixou ali, com certeza a igreja ela tende a crescer. Então nós precisamos fazer essa ajuda mútua. Membros são iguais, membros são todos necessários, membros são todos importantes. E assim você junta a liderança da igreja e a membresia da igreja. Juntos nós formamos o corpo e o cabeça continua sendo o Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus, ela precisa ter um espaço específico. Ela tem que ter um espaço diferenciado nos nossos trabalhos, nas nossas reuniões, nos nossos cultos, na nossa própria casa, na nossa vida cotidiana. A palavra de Deus precisa habitar em nós abundantemente, ou seja, é em abundância, é a leitura da palavra de Deus, é o devocional, quando a gente pega e começa a ouvir as ministrações a sermos ministrados, seja diretamente na nossa igreja, ou seja por uma ministração que nós ouvimos na internet, não importa, nós precisamos estar verdadeiramente com a palavra de Cristo em abundância dentro de nós. E uma coisa que eu percebo, que eu tenho percebido, quando nós nos juntamos, por exemplo, dois irmãos, quando eles se juntam para falar das coisas de Deus, o Espírito Santo começa a trazer, o rio do Espírito vem descendo e vem descendo e vem surgindo, e o aguaceiro do Espírito é formado ali, e o Espírito Santo começa a revelar, o Espírito Santo começa a trazer novidade de vida, o Espírito Santo começa a trazer a compreensão melhor da palavra, porque são dois membros que estão juntos, ligados, e um para o crescimento do outro, um para a exortação do outro, um para a admoestação do outro, um para o ensino do outro, e a gente só tem a crescer, a gente só tem a ganhar, e nós precisamos disso na nossa vida. A palavra de Deus tem que habitar em nós abundantemente para que haja a edificação coletiva e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Quando do início da igreja, lá em Atos, no capítulo 2, o evangelista Lucas, ele vai trazer algo importante, algo interessante na edificação coletiva. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Doutrina, comunhão, partir do pão e orações. 4 coisas. Nós percebemos aqui por este texto bíblico, por este versículo de Atos 2:42, 4 coisas que verdadeiramente demonstram se há a edificação coletiva e a unidade do corpo. Porque eles estão reunidos aqui com certeza em nome de Cristo. E a primeira coisa que vem é a doutrina, é o ensino. Então nós precisamos começar a edificação coletiva com a doutrina. Depois o que é que vai vir? A comunhão. A doutrina vai gerar a comunhão. A comunhão vai gerar o quê? O partir do pão. E o partir do pão, ele gera as orações. Então nós temos aqui 4 coisas imprescindíveis, importantes na edificação coletiva. Nós precisamos viver em unidade. Aí eu pergunto, como é que nós vamos ter edificação coletiva sem doutrina? Como é que nós vamos ter edificação coletiva sem a comunhão, a koinonia? É impossível. Como é que nós vamos ter a edificação coletiva sem o partir do pão, ou seja, os irmãos se juntando, ou para fazerem uma refeição juntos, ou mesmo se o irmão tem uma necessidade, eu tenho um pouquinho mais, eu vou e reparto. Isso é o partir do pão.
Isso é repartir o pão. E como é que vai haver edificação coletiva sem as orações? É impossível, não tem como. O que o evangelista Lucas está trazendo aqui é justamente isso, que nós precisamos perseverar no ensino, buscar o ensino da palavra de Deus. E depois nós vamos buscar, através desse ensino, viver na comunhão, na unidade, no coletivo. Fazendo isso, meu irmão está passando necessidade, ele não vai passar necessidade. Porque eu tenho, eu vou repartir. Eu tenho, eu vou repartir. No versículo 45, aliás, vamos ler o 43, 44, 45 e 46. Em cada um havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha que coisa interessante. Quando há a edificação coletiva, muitos sinais são operados por Deus no nosso meio. E o único que não quer que Deus opere em nosso meio é o adversário das nossas almas. E ele vai fazer de tudo para que não haja unidade, para que não haja união, para que não haja a edificação coletiva. Então, havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Não, Deus me deu, é só para mim. A bênção é minha, negativo. O que está aqui no texto não é isso. Se eu sou abençoado, o meu irmão precisa ser abençoado junto comigo. Essa bênção eu preciso reparti-la. Por exemplo, eu estou repartindo a palavra, mas por que eu estou repartindo a palavra? Porque eu recebi a palavra de Deus. E essa palavra tem gerado vida em mim, tem gerado bênção em mim. Bênçãos e mais bênçãos. Tem gerado libertação. Amor pelas almas. Essa palavra tem gerado na minha vida perdão para as ofensas de outros contra a minha vida. Então eu preciso repartir isso. Isso é repartir também, é ter tudo em comunhão. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então aqui a gente vê que há um ajuntamento, que há uma obra muito grande, muito específica da parte de Deus, em cima na vida dos apóstolos, logo no início da igreja. Então nós temos um exemplo, nós temos um modelo para seguir do que? Da edificação coletiva, porque aqui há uma edificação coletiva. Então nós seguindo esse exemplo, nós seguindo esta diretriz, nós seguindo esta direção, com certeza nós vamos ser muito abençoados da parte de Deus. Então precisa que nós venhamos a estar com a palavra de Deus, buscando ao Senhor e entendendo quais são os seus propósitos, para que nós venhamos crescer e ter verdadeiramente essa edificação coletiva que é de suma importância. Eu primo por isso, eu rogo por isso, eu peço a Deus que Deus venha dar aos irmãos sabedoria, entendimento bíblico, venha abrir a mente dos irmãos em Cristo, para que eles venham compreender os projetos, os propósitos e a vontade de Deus, não somente para as suas vidas pessoais, mas também para o coletivo. A edificação coletiva é isso, é quando eu entendo algo da parte de Deus, quando eu recebo algo da parte de Deus, e eu faço com que outros também tenham esse mesmo acesso, tenham esse mesmo prazer, tenham esse mesmo desejo, tenham esse mesmo deleite, tenham esse mesmo gosto, esse mesmo gozo na pessoa de Deus. Então, uma vez que eu entendo isso, eu vou buscar trazer outras pessoas ao mesmo entendimento. Eu vou buscar aconselhar, eu vou buscar partilhar daquilo que está dentro de mim. Fugindo um pouquinho aqui, mas vindo aqui para João 7, para que nós possamos entender um pouco dessa edificação coletiva quando nós recebemos o Espírito Santo. João 7, 38, a seguir diz assim, aliás, 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. O versículo 38 vai dizer que quem crê em mim, como diz a Escritura, observa isso, os rios de água viva, que são
tipificam, apontam para a pessoa bendita do Espírito Santo. Só é gerado em uma pessoa, ou na vida da pessoa, quando ela crê em Cristo, de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com as Escrituras. E o Senhor Jesus, ele diz, rios de água viva correrão, ou seja, esses rios eles ficam em movimento. Mas eu entendo uma coisa, esse rio é tão forte, é tão poderoso que eu não posso contê-lo, eu não consigo contê-lo quando ele está dentro de mim. E a tendência normal e natural e sobrenatural de Deus é que esses rios comecem a sair para dar vida àqueles que estão à minha volta. Ezequiel 47 fala que o rio de Deus ele começa a vir, ele começa a crescer, ele começa a ganhar forma, e aonde ele passa é gerado vida, é gerada abundância, é gerado saúde. É isso que tem que acontecer conosco, a edificação coletiva é para isso, é para gerar vida e saúde na vida das pessoas, não é somente na minha. Quando eu entendo isso da parte de Deus, que eu preciso crer em Cristo, como diz as Escrituras, e a partir do momento que eu recebo esta verdade libertadora, através da palavra de Deus, esses rios começam a se formar em mim, porque é na região do ventre, é a região geradora de vida. Aonde é que a mulher gera o filho? É no ventre. Ventre é um lugar de geração de vida. Então o Senhor Jesus ele está dizendo, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, ou seja, esses rios vão sair, vão dar vida, eles precisam sair. Chega um momento que não tem como a gente segurar esse rio dentro de nós, porque ele fica em movimento e chega um momento que ele precisa vir à tona, ele precisa sair de dentro de nós, e aonde ele vai passando, o rio de Deus, a pessoa do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo através das nossas vidas, vai gerando vida na vida daquelas pessoas que verdadeiramente creem em Cristo, de acordo com as Escrituras. E o Senhor Jesus ele fala sobre isso. E disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Nós precisamos crer em Cristo primeiro para receber o Espírito Santo, e a partir do momento que temos o Espírito Santo nas nossas vidas, nós vamos primar e buscar a edificação coletiva. Não é somente a minha edificação pessoal. Eu edifico sim a minha vida espiritual primeiro, mas também depois que eu tenho a minha edificação pessoal, eu vou buscar a segunda parte, a segunda parcela que Deus requer de nós, que é a edificação coletiva, para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, o Senhor Jesus, dando as últimas instruções para os apóstolos, a partir do versículo 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Então nós não servimos como igreja, como corpo, o corpo de Cristo na terra como igreja, nós não servimos a um Deus fraco, a um Deus inerte, a um Deus que não pode fazer nada. Nós servimos a um único Deus Todo-Poderoso. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A revista aí atualizada vai dizer, portanto, ide, fazei discípulos. Fazei discípulos. A edificação coletiva, ela começa com o discipulado. Se não houver discipulado, não há edificação coletiva no corpo de Jesus. Não existe. Por que o Senhor Jesus ele está dizendo, portanto, ide, ensinai ou fazei discípulos de todas as nações? Em todos os lugares que chegarmos, precisamos fazer discípulos, ensinar, trazer edificação coletiva para a vida dessas pessoas. Sem o discipulado nós estamos perdendo e feio, nós estamos perdendo e muito. Sem o discipulado nós estamos deixando de ganhar a edificação coletiva. Sem o discipulado nós estamos perdendo força, nós estamos perdendo torque, no caso de um motor está perdendo torque. Sem o discipulado, nós estamos perdendo formação de bons obreiros e mais, sem o discipulado, nós estamos perdendo a formação de bons cristãos.
de bons servos de Deus para testificarem de Cristo por aí afora, para o mundo que está em trevas. Só vai haver luz lá fora nas trevas quando verdadeiramente nós seguirmos o que o Senhor Jesus ele disse: ide e façam discípulos. Eu quero que vocês façam discípulos, ou seja, eu discipulei vocês, agora vocês vão discipular em meu nome, e vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, o ensino que nós fomos levar para as pessoas não é nosso, não é simplesmente meu, mas o ensino que nós fomos levar é o ensino que o Senhor Jesus, ele deixou claro nas Escrituras, nos seus evangelhos. Aliás, no seu evangelho, nos 4 evangelhos. Então, nós precisamos primeiro receber o ensino, guardar as palavras para que depois nós venhamos a levar para as pessoas esse mesmo ensino. Com a mesma firmeza, com a mesma constância, com a mesma sustância. Nós precisamos levar para as pessoas o ensino que o Senhor Jesus deixou. Aquilo que o Senhor Jesus ele disse para fazer. Se o Senhor Jesus falou para perdoar, precisamos aprender a perdoar. Se o Senhor Jesus ensinou a orar, nós precisamos aprender também a orar. Se o Senhor Jesus mandou pregar a palavra, nós precisamos pregar a palavra. Se o Senhor Jesus ele sofreu por amor à humanidade, nós também precisamos sofrer por amor àqueles que ainda não conhecem a fé, por aqueles que ainda não se decidiram por Cristo. Nós precisamos fazer isso. Então o Senhor Jesus, ele deixa claro, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então o Senhor Jesus, ele estará conosco. É uma promessa dele que ele estará em nosso meio, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Não basta simplesmente deixar tudo nas mãos de Cristo para que ele faça tudo. Não, ele deixou aqui claro, vocês precisam ir, vocês têm que sair do aconchego de vocês, do conforto de vocês, da zona de conforto. E vocês precisam buscar fazer discípulos de todas as nações. Talvez a gente não consiga ir pessoalmente, mas nós podemos ajudar um missionário, nós podemos ajudar um evangelista, nós podemos ajudar um irmão que está indo em uma missão, que está indo fazer uma viagem. Irmão, você está indo viajar, olha, eu não posso ajudar com muito, mas eu tenho X aqui, eu tenho aqui uma roupa, eu tenho aqui um sapato, eu tenho aqui uma finança. Meu irmão, eu não tenho nada disso, mas eu tenho um joelho, eu vou orar, eu vou interceder, e Deus vai à tua frente, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar luz, Deus vai te dar força, Deus vai te dar estratégia, e o nome do Senhor Jesus será engrandecido. Então nós precisamos entender isso aqui, que quando falamos de fazer discípulos, todos nós estamos imbuídos, estamos embutidos nessa ordem do Senhor Jesus. Tanto na ordem que o Senhor Jesus deixou para pregar o Evangelho, é para todos. Evangelizar, é pregar é função de todos. Fazer discípulo também. Mas eu entendo uma coisa, só pode fazer discípulo de Jesus, ou só pode fazer discípulo para Jesus, quem é discípulo de Jesus. Quem não é discípulo de Cristo nunca fará ninguém discípulo para Jesus. É automático. Eu só posso fazer discípulos para Jesus se eu sou um discípulo de Jesus. Eu só posso levar para as pessoas o ensino de Cristo se eu tenho o ensino de Cristo na minha vida. Se não for assim, infelizmente, a gente acaba perdendo muita coisa. Então, até nisso, nós precisamos parar um pouco. Eu estou sendo discípulo de Jesus? Eu estou sendo discipulado por Cristo? Eu estou recebendo a doutrina, a sã doutrina? Então, nós precisamos, se queremos verdadeiramente a edificação coletiva, ela começa comigo, ela começa com o discipulado, para que depois haja o crescimento do corpo do Senhor Jesus. 1 Coríntios 14, e a gente encerra. 1 Coríntios 14, do 26 ao 31. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Os dons, tanto os dons ministeriais quanto os dons espirituais, não é para o meu prazer, não é para o meu deleite, não é para o meu ganho. É para a edificação comum de todo o corpo da igreja. Nós não podemos pegar os dons e os talentos que o Senhor nos dá para fazermos ganho.
para fazermos barganha, para mostrarmos para outros que somos melhores, estamos num patamar acima deles, negativo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E essa edificação não é edificação simplesmente pessoal, é edificação coletiva, é do todo, é do geral, é do corpo, porque está escrito, quando vos ajuntais, é coletivo, é a edificação coletiva. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quanto muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo, com Deus. Paulo não está proibindo das pessoas falarem línguas. É lógico, vamos buscar o dom da interpretação de línguas, tem que ter o dom da interpretação de línguas, tem que ter a variedade de línguas. O dom de línguas é para edificação pessoal, como está aqui mesmo na carta de Paulo aos Coríntios. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Isso é edificação coletiva. Todos precisam aprender e todos precisam ser consolados. Todos precisam do aprendizado e todos precisam do consolo da parte de Deus. Isso mediante a ação coletiva, a ação conjunta dos irmãos. Então eu não posso pegar os dons que Deus me dá simplesmente para os meus prazeres, para os meus deleites, para os meus ganhos, muitas das vezes, negativo. Eu preciso entender uma coisa, que Deus me deu uma ferramenta para trabalhar em prol do reino dele, em prol da igreja dele na face da terra. Não é para o meu benefício próprio, não é simplesmente para os meus ganhos, não é para o meu prazer, não é para o meu deleite. Não é, mas é em prol do próximo. Os dons e talentos que o Senhor Jesus concede para cada um de nós é para o benefício mútuo da igreja, para o benefício mútuo do corpo dele na face da terra. E o Senhor, aqui mediante Paulo, continua dizendo, mas porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. É isso. Todos precisam do consolo da parte de Deus. Todos precisam aprender. A isso dá-se o nome de edificação coletiva. E é o que nós estamos precisando na Igreja de Cristo, nesses últimos dias. Sempre precisou, mas hoje eu vejo que precisa muito mais. Então que nós venhamos entender qual é o nosso lugar no corpo, quem somos nós. Mas não podemos esquecer uma coisa, que eu preciso do meu irmão. E o meu irmão precisa de mim. Que Deus abençoe.